Ok, então, vamos fazer uma pequena revisão. Capítulo 7 de Marcos é um capítulo muito forte. Mas antes de falar do capítulo, eu quero voltar ainda mais até o capítulo 1 de João. A gente quer lembrar que estamos lendo a respeito de Jesus Cristo para podermos entender melhor o nosso Pai Celestial, para entender o jeito que devemos viver e o jeito que nós devemos existir como uma congregação. Então, está lembrado que João disse, no princípio era o Verbo. Ou, todas as outras traduções dizem, no princípio era a palavra. Tudo que Deus queria dizer a este mundo estava dentro, era Jesus Cristo. Nós podemos dizer, temos a Bíblia. Tem razão, temos a Bíblia. Mas Jesus não é a Bíblia. Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, é Deus na carne. Ele é o exemplo supremo. E nós olhamos para Jesus Cristo para entender a vontade de Deus para com a gente. Esse Jesus era Deus. A vida estava nele. E ele veio aqui para ser a luz dos homens, para a gente poder saber do jeito que devemos viver. Então, ele veio, disse João Batista, para que todos podemos crer no Pai através dele. Então, esse foi o propósito de Jesus Cristo. Mostrar o jeito do Pai Celestial. Mostrar como é esse lugar nós acabamos de falar, de a nossa esperança nos céus. O que nós vimos, o que vai acontecer nos céus é o que nós vimos em Jesus Cristo. Porque Jesus representa um ser divino. Ele é, na verdade, Deus na carne. Então, nós podemos ter, nesse Jesus Cristo, nós podemos ter uma boa ideia de como vai ser nos céus, uma boa ideia de como é o nosso Pai Celestial. Não existe uma diferença entre Jesus e o Pai Celestial. Até Jesus falou isso uma vez, eu acho que para os discípulos. Eles disseram, nos mostra o Pai. E Jesus disse, se vocês têm me visto, têm visto o Pai. Fátima, não existe uma diferença. Esse Jesus, tão amoroso, tão cheio de paciência e graça, o nosso Pai Celestial, da mesma maneira, ele tem a mesma caráter. Não existe uma diferença nenhuma. Eu acho que muitas vezes a gente pensa, pelo menos eu me lembro muito que as fotos dos céus eram os cristãos sentados numa nuvem, ok? Cantando e tocando instrumentos. Mas não vai ser assim, não. Os céus vai ser um lugar para viver. Vai ser um lugar
para ter uma vida super, super, super excelente. Vamos ter nossos amigos, vamos ter coisas para fazer. Rafael, eu acho que vão ter muitas fazendas grandes. Você pode passar o tempo que quiser na fazenda. E a coisa boa é que você não tem que se negociar com ladrão, não. Ok? Tudo vai ser feito do jeito de Jesus Cristo. Então, estamos vendo que Jesus veio para nos mostrar o Pai e para nos ajudar a acreditar no Pai. Para nos mostrar como deve ser a vida. Então, eu acho que enquanto estamos lendo, seja Mateus, Marcos, Lucas, João, nós devemos ficar olhando, tentando perceber o jeito de Jesus Cristo, para que possamos imitar, para que possamos brilhar neste mundo escuro, como Jesus Cristo brilhou. Claro, a nossa luz não vai ser tão forte quanto a luz de Jesus, mas ainda, ele diz, vocês são a luz da terra. A luz da terra não quer dizer que você tem um prédio. Na verdade, muitas vezes os prédios tiram a luz do povo de Deus. Porque o povo entra no prédio e dentro daquele prédio eles querem louvar, eles querem falar essas coisas boas. Mas uma vez que saem do prédio, todo mundo fica calado. Então, na verdade, esta vida de Jesus Cristo que nós devemos imitar, é uma vida de como viver hora após hora, 7 dias por semana. Então, não esquece disso, que quando a gente está lendo dessas coisas a respeito de Jesus Cristo, vamos observar, vamos ver a pessoa, o jeito de viver que nós devemos imitar. Certo? Então, em capítulo 7, os primeiros versículos, os fariseus e escribas vêm atrás de Jesus Cristo. Ok? E quando isso acontecer, sempre vai haver dificuldades. Estes fariseus e escribas, eles representam uma parte da religião que nós não queremos participar. Eles representam as pessoas que fazem regras, que exigem que nós nos submetemos às suas tradições e suas opiniões. E a religião para essas pessoas é passar aquele tempo no prédio ou no templo, imitar as tradições dos presbíteros. E, na verdade, eu estava lendo, e era um homem que escreveu, ele era uma escriba, eu acho, ele escreveu, é tão importante observar as tradições dos presbíteros quanto os mandamentos de Deus. E ele estava falando desse assunto de lavar as mãos. Os fariseus, escribas, queriam que todo mundo lavasse a mão antes de comer qualquer coisa. E aqui em capítulo 7, os discípulos não estavam fazendo isso.
Então, esse homem disse, que quem não lavar as mãos é a mesma de ser prostituta. Então, eles fizeram sua tradição de lavar as mãos e colocaram com a mesma importância daquilo que Deus tem escrito. E por isso Jesus ficou com muita raiva dessas pessoas. Eles esqueceram o que era importante e Jesus falou. O que é importante é manter um coração limpo, um coração cheio do Espírito Santo, um coração cheio de Jesus Cristo. Porque Jesus disse, do coração, o corpo, a pessoa vai agir. E se o coração não é santo, então as coisas que a pessoa fala, o que a pessoa faz, essas coisas não vão ser santas. Então, muito importante que a gente se lembra que Jesus Cristo ele é a palavra, ele é tudo que Deus está querendo da gente. Você pode dizer, eu posso dizer até, Jesus não está querendo uma igreja com presbíteros e diáconos. A não ser que esta igreja esteja ajudando cada pessoa a desenvolver uma vida santa de acordo com a vida de Jesus Cristo. O alvo é imitar Jesus Cristo. O meio, existem vários meios para chegar lá. O meio é uma comunidade de pessoas fiéis. Uma comunidade de pessoas para ajudar uns aos outros. Chegar a essa altura. Então, de capítulo 7, estamos vendo esse conflito e continua existindo hoje em dia. Pessoas, grupos que querem impor suas opiniões, suas tradições, dando a mesma importância dessa ideia de viver santo como Jesus Cristo. E uma pessoa que não fica obedecendo uma tradição, uma opinião, um ensino, um desses líderes religiosos, aquela pessoa é considerada infiel pelo grupo. Por Deus, não. Por Deus, não. Porque Deus não fica olhando para as tradições humanas. Ele fica olhando para as pessoas que estão andando, acreditando, recebendo a graça de Jesus Cristo. Agora, eu quero pedir que todo mundo desse uma olhada em Colossenses. Eu fiz referência a esses versículos 2 ou 3 semanas atrás. Eu quero ler outra vez. A semana passada eu fui convidado a dar era um tipo de pregação. E o título, o assunto que eles me deram era obstáculos, barreiras que impedem uma pessoa chegar à graça de Deus. É um bom assunto. A minha lição teve 2 pontos, 2 ideias. A primeira coisa que eu falei era o que Paulo falou em Gálatas capítulo 1. De um evangelho torcida. Um evangelho que não representa o que Paulo e seus amigos
ensinaram, deram no início. Porque em Gálatas, o problema era que um grupo de pessoas estavam dizendo, Luiz, estavam dizendo que Jesus é importante e Jesus pode salvar se também se juntar a gente e obedecer às nossas tradições. Então era Jesus mais esse grupo igual salvação. E Paulo disse, não, isso não é certo não. Jesus é suficiente sozinho para salvar o mundo. E para se salvar, além do só precisa chegar na presença de Jesus Cristo. Jesus salva. E eu fiz a referência que tem várias igrejas, vários grupos que vão impedir o pecador chegar à graça de Deus, porque esses grupos estão aumentando, mudando o evangelho de Jesus Cristo. Esses grupos estão dizendo, você pode ser salvo por Jesus Cristo se juntar ao nosso grupo religioso. Então, Jesus, mais esta igreja, traz salvação. Paulo disse não. Quem pensa assim vai ser anátema, eternamente destruído da presença de Deus. É muito, muito sério o que Paulo falou no livro de Gálatas. E é muito sério quando nós, ou qualquer pessoa aqui na Terra hoje em dia, cria uma igreja que está avisando e dizendo ao povão, Jesus salva, mas só pode ser salvo se vem a Jesus por meio da gente. Então, na verdade, estão dizendo que Jesus não tem poder suficiente para salvar. Fátima, tem que ter mais de Jesus. Tem que ter Jesus mais esta igreja. Olha, houve 14 de nós fazendo esta conferência. Depois da minha mensagem, eram mais ou menos 4 pessoas que não falaram mais comigo. Não falaram nenhuma palavra comigo. Porque eles acharam que a salvação só vem por meio do grupo religioso deles. E não gostaram da mensagem, não. Mas a mensagem não era minha. A mensagem era de Paulo. Pessoas torcendo, mudando o evangelho. E nós estamos vendo, em Mateus, Marcos, Lucas, João, enquanto nós estamos estudando, estamos vendo como Jesus é a fonte da salvação. Jesus é a pessoa que Deus mandou para a terra para ser o salvador do mundo. E nós temos que lembrar que salvação pertence a Jesus Cristo e só pertence a Jesus Cristo. Só por meio de Jesus. E nós temos que abraçar esta realidade que só Jesus Cristo pode nos salvar. Agora, isso deve ajudar a gente criar, formar a nossa mensagem para o povo. Nós somos embaixadores. Nós somos servos, simplesmente. Servos para apresentar um Salvador a um mundo perdido.
Nós não podemos mudar o evangelho, torcer o evangelho para aumentar condições para a salvação. A condição é aceitar receber Jesus Cristo. No livro de Colossenses, capítulo 2, Paulo, tratando esse mesmo assunto, versículos 6 até 10. Paulo diz, assim, como vocês receberem Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Este evangelho que Paulo pregou aos Colossenses, ele está dizendo, continue no mesmo evangelho. Tem pessoas querendo chegar, aumentando, mudando o evangelho. Mas vocês não devem prestar atenção. Paulo está escrevendo a esses irmãos. Continue em Jesus Cristo. Estando, versículo 7, estando enraizados e edificados, veja, nele. Não diz nada, estando enraizados e edificados na igreja ou nessa denominação. É ficar enraizado, edificado em Jesus Cristo e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Paulo está dizendo, não deixe que ninguém mude o evangelho. O evangelho da simplicidade que Jesus é o único salvador e ele é bastante para salvar, tem que ser a nossa mensagem. Só Jesus. Nós somos simplesmente servos para apresentar este evangelho ao mundo. Se alguém quer fazer parte de nossa comunidade, tudo bem. É maravilhoso. Mas nunca, nunca, nunca deve dizer. Só pode ser salvo se juntar a gente. Nunca. Versículo 8. Tenham cuidado. Advertência de Paulo para os irmãos aqui. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Cuidado! Cuidado, porque tem pessoas que sabem falar, pessoas que têm uma língua muito, muito bonita, que pode falar e passar muitas coisas erradas para vocês. Podem enganar. Cuidado. Vocês foram dados o evangelho. Continue naquele evangelho, Paulo está dizendo. Ele disse que essas tradições dos homens são conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Infelizmente, muitas pessoas no mundo não sabem a diferença. E tem muitas pessoas que estão tentando chegar a Jesus Cristo, entram nessas igrejas e na verdade, eles não sabem. Eu acho que Deus vai ter muita graça, muita pena dessas pessoas. E ele vai exigir dos escribas e fariseus. Ele vai manter eles responsáveis para todas essas mentiras que estão passando para o povão. Versículo 9. Diz aqui, desculpe, o final de 8.
diz, conforme a tradição dos homens, que eles estão passando conforme os rudimentos do mundo e não segundo, outra vez, não segundo Cristo. Paulo sempre está voltando para Jesus Cristo. O que nós estamos estudando em João e Marcos é a apresentação de Jesus Cristo para este mundo como Salvador, como Messias. Paulo continuou naquela mesma mensagem. Só por meio de Jesus Cristo vão achar a salvação. Paulo está dizendo a mesma coisa que foi apresentado nos evangelhos. Só Jesus Cristo pode salvar. Versículo 9. Porque em Jesus Cristo habita corporalmente o quê? Veja bem, toda a plenitude da divindade. É igualzinho a que João falou, que ele, a palavra, estava com Deus e era Deus. Nele existe toda a plenitude da divindade. Quer saber como é o Jeová que existe nos céus? Olha para Jesus Cristo. Não olhem para as tradições dos homens, não olhem para as igrejas dos homens, olhem para Jesus Cristo. E se a gente quer resolver esse problema que existe no mundo religioso, da confusão que existe através de todas as igrejas, a gente simplesmente precisa, Jeremias simplesmente precisa levantar Jesus Cristo. Quando o povo começa a olhar para Jesus Cristo, eles vão esquecer dos escribas e dos fariseus. Vão esquecer. Versículo 10. Também nele, também em Jesus Cristo, sempre volta para Jesus Cristo. Olha, se não me engano, eu contei uma vez nos primeiros 2 capítulos desse livro de Colossenses, Fátima. Paulo faz referência a Jesus Cristo 70 vezes. 2 capítulos. 70 vezes. Em nossas pregações, às vezes, esquecemos de falar de Jesus. Porque queremos falar de nossas opiniões, tradições e o jeito que nós somos. Que é tristeza. Diz, versículo 10, também nele, em Jesus Cristo, vocês receberam que? A plenitude. Tudo que você precisa para se salvar, para crescer, você pode achar nesse Jesus Cristo. Nele, Jesus Cristo. Existe toda a plenitude da divinidade e ele tem bastante para compartilhar com todos que querem ser salvos. Então, cuidado, como ele falou nos primeiros versículos, cuidado com os escribas e fariseus entre vocês, que vão querer torcer, mudar o evangelho e repassar alguma coisa que não é de Jesus Cristo. Versículos 16 a 19. Olha. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. A realidade de Jesus Cristo, as outras coisas, simplesmente sombras, de Nikele. Sombras. Sombras. Oh, veja, pode imaginar. De Nikele fazendo uma viagem, passando
esta vez 2 ou 3 meses fora de casa. Ela descendo do avião, veja bem, descendo do avião, no sol, e o sol jogando uma sombra dela no chão. Eu quero saber, Jeremias, você vai correr para a sombra, abraçar e beijar a sombra, ou você vai para a tua esposa que está descendo do avião, abraçando e beijando ela? A sombra não presta. Jesus presta. A sombra não é importante. A realidade é importante. E Jesus é a realidade. 18. Não deixem que ninguém se faça de árbitro. Oh! Olha! Aqui é uma mensagem, um versículo para dar coragem a você. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar você com pretexto de humildade e culto de anjos baseado em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Infelizmente, muitas pessoas chegam com orgulho, dizem que estudam, e sem verdade, eles sabem muito mais na Bíblia que a maioria. Até com a gente, sabem mais que todos nós. Mas não deixe que ninguém se faça de árbitro. Não deixe que eles cheguem a condenar você, condenar sua família, porque não está obedecendo suas tradições e opiniões. Você olha para eles e diz: não, eu sou de Jesus Cristo. Ele é meu Salvador. Eu estou ligado a Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E eu estou andando no caminho de Jesus Cristo. Você tenha coragem. E não deixe que ninguém, nenhuma dessas pessoas, chegue a você tentando destruir a sua fé em Jesus Cristo. Não deixe que ninguém seja o árbitro para desqualificar você. Ah, você é infiel porque não está lavando as mãos. A mesma coisa. A tradição mudou. A tradição mudou. Mas continuem as tradições hoje em dia. Versículo 19. Essas pessoas não estão retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Além do que crescer, que fazer a congregação crescer, então, fala de Cristo. Porque dentro, o que Cristo tem, aí dentro existe crescimento que vem de Deus. Outro crescimento não vem de Deus, não. Você pode subir a escada da liderança, certo? Obedecendo todas as regras, todas as tradições. Mas isso não quer dizer que está crescendo em Deus. Não está crescendo naquele grupo, naquela denominação, naquela igreja. Está crescendo sim. Todo mundo fica muito feliz com você, porque está obedecendo todas as suas tradições e opiniões. Mas nós não podemos deixar essas pessoas chegar e dizer: ah, mas você é infiel, porque não faz as coisas que nós mandamos fazer.
o crescimento que vem de Deus vem por meio de Jesus Cristo. Por isso, eu estou tentando enfatizar a importância de conhecer Jesus Cristo, certo? Em Fátima, você pode estar num lugar onde por muito tempo você sentiu, talvez, muito solidão. Você não precisa, não. Ande com Cristo, vá compartilhando Cristo, ajudando as pessoas a conhecer Jesus Cristo. Foi João que disse, eu volto para Colossenses, ok? Mas eu não me lembro a passagem em João capítulo 1, mas está marcado aqui. Ok. Esse foi João que disse que ele veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer do meio dele. João não tinha uma igreja, não tinha uma denominação, mas ele era testemunho para que todos viessem a crer por meio de Jesus Cristo. Nossa responsabilidade aí, Luiz. Testemunho. Levando as pessoas para Jesus Cristo. Ok? E outros. Em versículo 12, estou em João capítulo 1, diz: mas todos quantos o receberam, todos que receberem Jesus Cristo, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Aí você vai ver o que é importante. Susana, a importância fica em Jesus Cristo. A responsabilidade nossa, levantar Jesus Cristo para que o povo, pode ver Jesus Cristo. Eu não tenho o propósito de derrubar seus planos, o que vocês querem fazer. Eu quero que vocês entendam o que é o Evangelho e o jeito que vocês resolvem brilhar em palmas. Faça, mas brilha por Jesus Cristo. Tem mais 3 versículos em Colossenses que eu vou anotar, ou quero ler. Versículos 20 até 23. Então, Paulo diz: se vocês morrerem com Cristo para os rudimentos do mundo, as coisas do mundo, a lei de Moisés e tudo isso, ele pergunta, por que se sujeitam às regras, como se ainda viessem no mundo? Hã? Por quê? Paulo está dizendo, se morrerem com Cristo a todas essas coisas, então o seu viver deve ser em Jesus Cristo. Continue vivendo em Jesus Cristo. 21. Essas pessoas vão dizer, não toque nisso. Não coma disso. Não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência, veja, tem a aparência de sabedoria. Todas essas tradições humanas, essas opiniões que são sempre apresentadas, têm uma aparência de sabedoria. E alguém vai pulando pela Bíblia, achando 1, 2, 3, 4, 5 versículos espalhados, na verdade, pela Bíblia, e eles vão trazer uma frase, e no final do argumento tem uma aparência de sabedoria.
essas pessoas promoveram um culto que as pessoas inventam. Está inventado. Muitas coisas que são ditas são expressadas no meio dessas congregações. Coisas inventadas. Falsa humildade é falso porque está negando as coisas principais de Deus para acrescentar suas próprias ideias. A pessoa humilde não vai acrescentar nada. A pessoa humilde vai olhar para Jesus Cristo e ficar naquele caminho de Jesus Cristo. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas essas coisas, veja, e eu tenho marcado na minha vida aqui, essas coisas não têm valor alguma contra as inclinações da carne. Então, quer viver uma vida vitoriosa? Olhe para Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo. Diz aqui que eu tenho 12 minutos. Então, eu vou... lembre-se que o seu coração, tua mente, a tua alma é o importante diante de Deus. Que deve manter santa por meio de Jesus Cristo e Espírito Santo. Se entrega a Jesus. Vive, não deixe ninguém condenar você por não obedecer suas tradições e seus argumentos que têm uma aparência de sabedoria. Não. Olhe para Jesus Cristo. Fique agarrado a Jesus Cristo. Ande com Jesus Cristo. E as últimas coisas, a Lina me falou que tratou o assunto a semana passada. Jesus indo para esse lugar de Tiro. No início, Tiro era uma parte do tribo de Aser. E Josué tinha dado essa cidade para elas. Eu acho que por isso Jesus foi. Sem dúvida, houve muitos judeus naquela região. Era perto de Galileia. Até eu já vi vários mapas que tem a Galileia chegando muito, muito, muito perto de Tiro. Jesus foi lá. E pode ser outro caso que Jesus foi para ver uma pessoa. Está lembrado quando ele atravessou o mar Galileia para falar com o homem indominado? Tá? Só para conseguir um discípulo, Jesus atravessou o mar. E pode ser que Jesus fez essa viagem só para tocar, achar, fazer discípulo dessa mulher. Essa mulher que tinha tanta fé. Ó Senhor, até os cachorros comem. Os pedacinhos de comida que caia da mesa das crianças. E Jesus olhou para ela e disse, que mulher, que fé enorme e grande. A sua filha está curada. Esse Jesus, ele continua hoje em dia, quer ser seu Salvador, quer ser seu Messias. Ele quer mostrar a você amor, paciência, graça. Ele quer mostrar tudo isso, essa bondade, justiça. Ele quer dar tudo isso para você. E você pode ter tudo. Se agarrar em Jesus Cristo. Fazer que Ele seja seu Salvador. Reconhecendo que não precisa de mais nada fora de Jesus Cristo. Seus amigos não precisam de mais nada fora de Jesus Cristo. Sua família não precisa de mais nada. Suas crianças não precisam de mais nada em relação à salvação fora de Jesus Cristo.
se tornem pessoas que brilhem por Jesus. Não ponha na sua cabeça, eu quero brilhar para a minha igreja. Não. Errado. Você precisa brilhar por Jesus Cristo em sua vida. 7 dias, cada semana, brilhando. Onde estiver, seja na área de Jalupão, sendo um fazendeiro, ou seja, como Jeremias está na escola, tentando ajudar todas essas pessoas a receber uma educação, onde estiver, brilha por Jesus Cristo. A menina voltou para casa, a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Vocês, amados, quando sair hoje da sua reunião, volta para a sua casa com confiança, que está amada, que são amados, andando com o Espírito, que são filhos de Deus, com um grande sorriso no rosto, certo? Vai sempre com Deus. A paz. Tchau. Ore comigo. Pai Santo, eu acho que todos nós temos que confessar que como nós ficamos confusos e às vezes no caminho errado. Mas uma coisa com certeza, confiamos na sua perdão e aceitação, somos seus filhos, e nós sabemos que sempre devemos voltar a Jesus Cristo. Pois Ele, só Ele, é nosso Senhor, Salvador, mediador, sumo sacerdote, ressurreição, vida, tudo isso, só em Jesus. Estamos melhorando, Pai. Continue, por favor, nos dando graça. E Jesus, nós oramos. Amém.